Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estou em New Jersey, mais precisamente em Florham Park, e nesse meu primeiro vídeo aqui na Copa do Mundo para esse nosso canal no YouTube, como a gente fala muito de narração aqui, hoje é o dia da estreia, é o primeiro jogo da Copa do Mundo. Eu vou contar nesse vídeo aqui o que eu estou fazendo para me preparar para essa estreia. México e África do Sul, um jogo que tem um simbolismo muito grande. E se você é narrador, narradora, está querendo começar, está começando, quer saber um pouco mais dos bastidores do nosso trabalho, então vou contar para você aqui passo a passo o que eu faço num dia de jogo como esse aqui, um jogo tão importante, né, de Copa do Mundo, para que tudo saia direitinho. A primeira coisa é cuidar da voz, né? A gente faz os exercícios de aquecimento, os exercícios de desaquecimento antes e depois do jogo, mas durante o dia, principalmente no ar muito seco que está aqui está muito quente, né, nessa região de Nova York, New Jersey, a gente faz inalação, muita inalação com um soro fisiológico. Eu trouxe meu inalador portátil, pilhazinha, e algumas vezes no dia um sorinho e fico aqui no nariz, como vocês estão vendo aí na imagem, para hidratar as cordas vocais para ela não ficar raspando durante a transmissão. É importante fazer isso sempre durante o dia e antes do jogo também, evidentemente, mas não adianta você passar o dia inteiro com a garganta seca e na hora do jogo fazer inalação. Vai funcionar menos. A segunda coisa é pronúncia. Putz, isso é um problema sério. No México, não. Mas, pegar aqui a África do Sul, por exemplo, só para citar um exemplo para vocês. Cibize, é Cibize ou Cibizi? A gente fica com essa dúvida. Modiba ou Modibá? Cithole ou Citolê, a gente nunca sabe. Trepang Moreme e tudo mais. Onde a gente vai? E nesta Copa tem uma coisa interessante. Eu não sei, isso deve ser um material oficial. Eu não tive acesso pelo material oficial. Eu tive acesso em perfis no Instagram que colocam um vídeo com os jogadores dizendo o próprio nome. Vou citar de exemplo alguns aqui na edição desse vídeo para mostrar para vocês. E aí você tira a dúvida e anota. Eu não vou anotar agora porque a escalação só sai uma hora antes, uma hora e meia antes do jogo. Mas como se fala e não como está escrito. Porque senão na hora de eu bater o olho, eu vou acabar me complicando. Então, principalmente para a África do Sul, é importante, porque é uma língua diferente, eles têm vários dialetos lá, checar direitinho. Eu já falei sobre isso aqui nesse canal. Não é para você ser o mais correto possível. Tal. Você vai tentar se aproximar o máximo da pronúncia local. Nem sempre você vai conseguir, porque alguns fonemas são impossíveis para a gente falar em português. E assim como o contrário também é verdade. Então, faz parte. A outra coisa é a preparação de conteúdo, né? Então, como a gente sempre fala, voz, pesquisa e texto. Eu tenho um material aqui muito bom, muito completo, que foi feito previamente, né, não só para o jogo especificamente, mas que fala um pouco do país, como é a África do Sul, como foi a classificação. Em alguns momentos, esse tipo de informação pode ser importante. Nós temos repórter, o Maurício Ferreira vai fazer a reportagem do jogo, então eu não posso entrar muito nisso aqui, principalmente no factual, senão eu mato o trabalho dele. Mas, para uma abertura que vai ter muitas horas, tem cerimônia de abertura, pode ter alguma pausa, né? Acho que hoje não, porque o jogo é no México, mas quando os jogos forem aqui nos Estados Unidos, pode ser que a gente tenha alguma pausa por problema climático. Então a gente tem que ter um material para segurar, gerar conversa. Então a pesquisa está feita aqui. E a outra coisa é aquele tipo de pesquisa que não é uma pesquisa factual, de dado, estatística. É uma pesquisa, eu vou chamar de pesquisa sentimental, tá? E para mim é o que faz a diferença. México e África do Sul têm um simbolismo muito grande esse jogo. E para minha sorte, eu conheço bem os dois países, porque estive no México em 2011 e estive na África do Sul em 2010. E tenho uma proximidade sentimental muito grande com esses dois países. Esses dois países moram no meu coração. Eu estava lá na África quando o Tchabalala fez aquele gol contra o México, o primeiro gol da Copa da África. Estava não no estádio, na concentração da seleção brasileira. E ali eu consegui perceber qual o sentimento que o povo sul-africano, principalmente o povo preto sul-africano, tem com o futebol e com a sua seleção. E como aquilo representou uma apresentação daquele país unido para o mundo. Né? Aquilo foi muito grande e muito bonito. E agora eles vão se encontrar de novo. Então trazer essa história de alguma maneira para o ar
é importante se os Bafana fizerem um gol. Eu olho o perfil oficial da seleção, tem aqueles vídeos, né, motivacionais de campanha, aquilo ajuda muito você pegar o sentimento que está por trás daquele povo. E a seleção mexicana, a mesma coisa. A seleção do México fez um vídeo com a voz do Chaves, do Roberto Bolanhos, por inteligência artificial, com um texto lindíssimo que traduz exatamente o que significa o futebol para o povo mexicano e o que significa uma Copa do Mundo para o povo mexicano. Então, como também estive lá, vi como eles lidam com a pátria, com os símbolos nacionais, com o seu hino. Então, aqui na minha cabeça já tem uma série de coisas borbulhando para usar no momento adequado do jogo, né? Então, é uma preparação muito diferente dos outros jogos? Sim, é diferente, porque a gente capricha um pouco mais. A pesquisa é mais detalhada, esse tipo de coisa é mais importante, né? Pegar esse sentimento, pensar no que vai falar, ver um pouquinho da história dos jogadores, né? Quem é quem, pô, saber ali que o Apolis, ele abandonou o futebol, entrou em depressão, superou isso. Poxa, aí voltou um ano depois e chega para a Copa do Mundo para fazer, depois de ter feito a melhor temporada da sua vida. A mesma coisa aconteceu com o Lyle Foster, que joga no Burnley, que parou para cuidar da mente, o Vincent Kompany o ajudou muito. E aí ele acabou se recuperando e está aí também para fazer a sua primeira Copa do Mundo. Tem uma série de histórias individuais que a gente pode usar e deve usar no momento de um gol, de um lance, de uma defesa de pênalti, né? Então essas coisas a gente precisa levar assim para a transmissão, para colorir o trabalho e o trabalho ficar mais legal. Se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, esse é o primeiro vídeo de muitos que a gente vai fazer aqui até a Copa acabar. E então eu espero aqui o seu like primeiro, para que o nosso vídeo chegue até mais gente. E claro, também o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta pode fazer que eu respondo aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.